Lá pra 2009, o James Cameron decidiu dar um passo em uma nova franquia, né? O filme Avatar foi lançado, fez bastante sucesso e teve uma propaganda excelente no quesito ter efeitos especiais primorosos. E aí, mais de 10 anos depois, saiu o Avatar em Caminho da Água, né? Filme muito bom também no quesito efeitos visuais, mas já aí a gente já percebia que parecia que o homem não tinha muito o que contar, né? Se o roteiro do primeiro filme já era simples, esse do segundo filme aqui já era bem mais simples mesmo. Engraçado você dizer isso, porque eu estava olhando algumas fotos antigas e elas são quase iguais. E aí foi lançado poucos anos depois, acho que cerca de 3, 4 anos depois, Avatar: Fogo e Cinzas. E aí, meu amigo, eu percebi que esse filme não tinha roteiro nenhum enquanto eu assistia. Tá falando sério? Me diverti, achei muito maravilhoso a parte dos efeitos especiais, afinal de contas, Avatar tinha que ser bonito, né? Não é à toa que o cabo gasta muito dinheiro pra fazer esse filme. Mas eu percebi que pra muitos só os efeitos especiais não sustentavam ficar 3h30 na sala do cinema pra assistir uma história que parece se repetir pela terceira vez. Outra vez? E hoje nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre por que caralhos Avatar parece ser a mesma história repetida 3 vezes consecutivas. Vamos pelo básico. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like no vídeo. Bora curtir essa viagem, né? Vamos pelo básico, né? Ambos os 3 filmes de Avatar decidem apresentar um povo novo, né? Tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro. No primeiro filme a gente conhece os Na'vi, no segundo filme a gente conhece o povo da água, né? Que são os Na'vis ali que tem algumas modificações no corpo. E nesse terceiro filme a gente conhece o povo das cinzas. Os Na'vis aí que controlam fogo, usam fogo para atacar outras tribos, moram perto de vulcão, num deserto lá absurdo, provavelmente é difícil para ter comida, por isso que eles saqueiam. Enfim, a gente tem essa apresentação de mais um novo povo. Porém, Avatar 3, ele faz isso pior, né? É uma repetição de 2 ideias que a gente já viu anteriormente, né? E isso se torna muito repetitivo, a gente percebe isso. Só que feito de uma forma pior ainda do que das outras 2 vezes. Porque aqui a gente não tem profundidade nesses personagens. E essa falta de profundidade faz, no final do filme, esses seres aí, né? Esse povo das cinzas, virar um bando de NPC que a raça humana utiliza para poder atacar os navios do povo da água, né? Então tem uma luta lá final, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas esse povo aí da cinza só serve pra isso. Mas uma mítica em volta dele, uma mitologia, tá? Eles são um povo que abandonou Eywa, né? Parece que Eywa lá, que é a deusa de Pandora, deixou, né? Deixou consumir todo aquele local onde eles moravam, a floresta que eles viviam, eles ficaram se alimentando e tudo mais, e aí eles decidiram que ia virar o povo das cinzas e saquear geral. E não tem aprofundamento, é só isso a história, tá? Então se o James Cameron tentou trabalhar isso de uma forma mais aprofundada, eu não vi. Eu não vi nesse filme. Preguiça. E é uma das primeiras coisas, como eu falei anteriormente, que se assemelham aos 2 outros filmes, né? De novo, sobre esse povo, a gente só tem o fato de que aparece uma nova vilã. Esse personagem, né, a Varang. E aí o que acontece? Ela até tem uma apresentação legal, mas ela meio que acaba sendo deixada de lado, porque ela se torna apenas interesse amoroso do Coronel Courage lá. E aí vai por água abaixo, né? Uma possível construção de algum personagem. Então, esse filme, além de ser repetitivo, tem essa problemática. Outra coisa que parece se repetir e é o mais óbvio possível, porque quando tu tem uma trilogia as coisas têm que andar pra frente, é a relação do povo Na'vi com os humanos. Ela nem vai pra frente e ela nem vai pra trás. Eu não tô falando de ir pra frente dos seres humanos aceitarem, aprender com os Na'vis e tudo mais. Não, eu falo no quesito conflitos, entendeu? Os humanos estão lá, eles fazem a mesma coisa narrativamente, tá? Eles ainda não apresentaram uma ameaça de verdade, é o que eu quero dizer. Eles continuam tentando explorar o planeta, continuam tentando roubar algumas coisas do planeta para os ricãos usarem, né? Continuam pegando lá o negócio da baleia. Mas aí a ameaça maior, que seria o fato deles tentarem popular esse planeta, não vai para frente. Nunca acontece. A gente tem 3 filmes e continua a mesma coisa. Parece que eles deixaram isso de lado. Só que aí, ok, né? O filme vai surgir com uma ideia, e aí alerta de spoilers, né? Para quem não viu. Falei, né? Usar a Kiri para fazer o Spider conseguir respirar o ar de Pandora, né? E aí quando ela consegue fazer isso, a gente pensa, opa, trama agora ela vai pra frente nesse quesito aí, né? Uma ideia que talvez uma ideia nova, acho que o James Cameron vai conseguir trabalhar isso aqui. Não falei, né? O Caba não trabalha isso, não. Ele decide que vai colocar isso pra escanteio e trabalha outras coisas no filme. Não.
Os humanos até capturam mais tarde o Spider, né? Não é preciso falar alerta de spoiler, né? E aí depois que eles capturam ele fica preso, eles dão uma estudada aqui nele e tudo, mas ele consegue fugir da forma mais simples possível, vai embora com o Jake, é isso, acaba por ali. Então assim, os humanos nesse filme, eles continuam com o mesmo papel, fazer destruição, causar desgraça no planeta, mas fora isso, eu não sinto que eles apresentam uma ameaça maior, entendeu? Entra filme, sai filme, é a mesma coisa, os humanos estão lá, dessa vez estão numa cidadezinha, mas aí não vai pra frente a história, entendeu? Eles continuam fazendo a mesma coisa. Como falei, né? Essa narrativa do Spider aí faz até parecer que o negócio vai pra outro lugar, porque ele não só respira o ar de Pandora, ele aparece com aqueles cabo HDMI, né? Aqui na nuca dele, né? Que os navios têm pra se conectar a EWA. E aí a gente fica realmente entusiasmado em ver em que isso vai dar. E não dá em nada. Vamos ser sérios, não dá em nada. Você pode dizer que talvez os militares tenham descoberto alguma coisa nos poucos minutos que ficaram com ele preso lá, né? Poucos minutos de rodagem de filme. Mas, cara, vamos ser sinceros, James Cameron só quis colocar aquilo pra deixar lá guardado pra ele poder usar no futuro. Aliás, esses 2 últimos filmes de Avatar é isso. É o James Cameron jogando ideia na tela, não concluindo a maioria dessas ideias, porque ele quer deixar pro filme 4 e pro filme 5. E ele diz que tá cheio de ideia pra esses 2 filmes, mas ele não tá. Ele não tá cheio de ideia pra esses 2 filmes. O que parece é que ele só tá guardando as ideias nesses outros filmes atuais, no segundo e no terceiro, pra poder usar nesses outros 2 filmes aí, porque ele não tem ideia. Foda, velho. É foda. Quando você pensa em Avatar, Fogo e Cinzas, tu acha que a luta final vai ser onde? Óbvio que tu acha que a luta final vai ser num campo, com paisagem de um deserto, as pessoas ali com dificuldade, o sol rachando, e fogo e tudo e tal. E é essa luta que a gente tem nesse filme? Não. Não é essa a luta que a gente tem nesse filme. A gente tem a mesma luta do segundo filme. Uma luta na água. A luta é mais um problema, é que a luta é na água. Qual o problema da luta ser na água? Qual o problema do conflito ser no mesmo local que foi o conflito do segundo filme? Pra mim, o problema não é que o conflito seja no mesmo local do segundo filme. O problema é que o conflito é no mesmo local do segundo filme, o conflito é pelo mesmo motivo, querem pegar o negócio lá da baleia, só que dessa vez tem mais baleia do que da outra vez, porque as baleias tudo estão se encontrando lá no mesmo lugar, né, os Tukuns. E aí, eles vão mandar mais exército pra enfrentar o pessoal, junto com mais navio, que é os navios NPC lá da tribo das cinzas, né. Assim, é só um mais e maior do que foi feito antes, entendeu? É uma ideia repetida, mas maior. A luta é maior, tem mais barco, mas no final do dia é só um monte de baleia se jogando em cima de barco e um monte de navio morrendo ali e tal, de outros NPC humanos morrendo, os outros navios do país lá das cinzas lá. E de forma geral é isso. É o que acontece no filme, entendeu? É a mesma luta. E aí tem várias semelhanças ainda com o segundo filme. Até o fato de que o que acontece? O coronel, olha só, ele sequestra o pessoal lá, né? A Neytiri, uma bebê que acabou de nascer, e usa isso pra poder chantagear o Jake pra ir poder ir lá encontrar ele. É o Jake que vai lá encontrar ele com o filho, e o Spider também tá lá no meio do rolê. O Spider aparece lá. E a gente fica, ué, isso aqui não é a mesma coisa que aconteceu no filme anterior, inclusive é num barco, né, também. Então, assim, tipo, parece que ele tá reciclando as ideias. Eu acho que se tu colocar os 2 frames, assim, na tua frente, tu não vai saber qual é o frame do Avatar lá, o Caminho da Água, e qual é o frame do Avatar, o Fogo e Cinzas, entendeu? Muito complicado. James Cameron até falou, né, que a ideia era que ia ser um filme inteiro, o Fogo e Cinzas e o Caminho da Água, mas aí ele viu que tinha muitas ideias que ele queria utilizar, e aí não dava certo, então ele decidiu dividir em 2 filmes. E, cara, não tinha necessidade de dividir em 2 filmes. Se esse negócio fosse um filme só, eu sinceramente não ia ver diferença nenhuma. Porque no final do dia ele acaba fazendo 2 filmes repetidos. Ok, que a experiência é diferente, a gente vê uma melhora óbvia nos efeitos especiais, as cenas de ação são primorosas, o cara sabe dirigir ação muito bem, tu entende o que tá acontecendo, mas aí porra, é 3 horas e meia disso, chão, aí não dá, tem hora que o cérebro pede mais. A gente tem também, né, uma luta final do Jake com o coronel, e já chega a ficar tão repetitivo, a gente já viu isso em 2 filmes, né? É o mesmo vilão. Só que assim, eu não acho que essa história dessa briga entre o Jake e o Coronel tá indo pra algum lugar. A gente não tem mais licença poética aqui e dizer que não, é porque nessa trilogia o grande vilão é o Coronel lá, o Quarig, eles 2 têm essa antítese, né, e tudo. É um cara que quer a todo custo servir ao exército americano e tal, e o outro é o cara que traiu o exército. Então essas 2 antíteses, eles vão se enfrentar o tempo inteiro. A gente pode ter liberdade poética pro filme fazer isso, mas não é bem feito. É repetitivo, é um conflito repetitivo que eu sinto que não vai dar lugar nenhum. Eles até construíram que talvez o coronel tivesse se apaixonado, ele tava amando. Ele passou o filme amando ali, mais da metade da rodagem do filme amando a Navi lá, que é a líder da tribo do fogo. Mas aí, cara, não vai pra lugar nenhum. Sim, é uma cena, sim, a cena geral, né, da guerra, da luta do Jake com o coronel, é uma cena que aumenta na grandiosidade, mas perde na narrativa.
porque foi algo que a gente viu no primeiro filme, a gente viu no segundo filme, e agora a gente viu no terceiro, mais e maior, mas a gente já viu muitas vezes. Assim, não que o final desse filme aqui, o final, depois de toda essa luta, é o mesmo final do primeiro filme, entendeu? É uma parada meio novela das 9, né? O povo inteiro se reúne ali, bota os seus cabo HDMI lá no negócio da água e aí vão parar onde Eywa tá. E aí todo mundo vê todo mundo que morreu, porque todo mundo que morreu vai pra Eywa, né? E aí todo mundo conversa, todo mundo se abraça, todo mundo confraterniza ali e tal, né? Um negócio bem natalino. E aí a gente fica assim, tá, e cadê o peso nessas mortes que tiveram? Assim, não que eu já me importasse com quem morreu, né? Quem morreu ali, foda-se, porque é um monte de NPC aleatório morre. Mas cadê o peso dessas paradas? Cadê o peso desse negócio? Eu particularmente acho que o James Cameron, ele tá só reciclando ideias realmente anteriores, entendeu? Ó, ele apresenta uma tribo nova, ele cria um conflito ali bestinha e tudo, né? Ele cria alguma ideia de que por algum motivo o Jake Sully e a família vão ter que sair do local que eles estão, que é a mesma coisa que ele faz no segundo filme, pra um local mais seguro, ou então pra fazer uma missão aleatória, alguma coisa do tipo. E aí eles entram em conflito com algum povo, e aí eles têm que resolver essa situação. O Quarry aparece, tenta cagar tudo, que ainda tá procurando Jake Sully puto, e tudo se resolve em uma grande luta aleatória no final do filme. É uma ideia repetitiva, é uma coisa que não tem contexto, entendeu? Não tem mais nada, não tem algo que agregue, sabe? Tem até um conflito ali de que a Neytiri tá meio que com raiva do Spider, com raiva de uma galera, porque o filho dela morreu por culpa dos seres humanos, né? O filho do meio do Jake, que tava lá quando o irmão dele foi morto, também tá nessa pegada aí. Mas não é aprofundado esse negócio, entendeu? Não vai pra lugar nenhum. Ah, e tem outra coisa. Ele apresenta o mundo, né? O tempo inteiro é isso. É o James Cameron mostrando bicho, é o James Cameron mostrando baleia, mostrando montanha. Dessa vez ele mostra ali o vulcão, como eu falei anteriormente, do povo lá do fogo. A gente acha que vai dar uma engrenada nisso, mas não, acaba por aí. Então o James Cameron apresenta uns mundos, mas também não aproveita muito disso. Acho que o único que ele aproveitou realmente foi no primeiro, porque é a nossa primeira jornada. O segundo a gente vê uma coisa ou outra ali nova, né? Os tucuns, o povo da água, mas também não é muito aprofundado. E nesse aqui a gente não tem absolutamente nada da tribo do fogo. A única coisa que diferencia é o negócio da Eywa lá. Parece ter abandonado eles, mas também não é bem trabalhado. Eu acho que o James Cameron podia ter seguido vários caminhos com relação a essa narrativa dos filmes de Avatar, né? A saga de Avatar. Eu acho que ele podia ter encaminhado melhor essa história, porque foram 3 filmes e não aconteceu absolutamente nada no arco principal, que é o arco que importa, que é o fato de que os humanos vão tentar entrar em uma guerra de verdade com os navios para tentar colonizar. Parece que essas lutinhas são sempre por alguma coisa meio que pequena quando tu analisa o contexto maior, que seria os humanos se apropriarem de Pandora para morar em Pandora. Quem sabe um dia o James Cameron decida aprofundar melhor esse negócio da Kiri com a Eywa, né? Porque ele vai só flertando, não vai para lugar nenhum. Quem sabe ele decide também aprofundar melhor esse negócio dos humanos, invadirem aí o local, né, a Pandora. Outro BO foi que ele tentou apresentar um negócio aí de uns mercadores também, navio, mas eles morreram no começo do filme. Acho que de forma geral é isso, sabe? São esses pontos que fazem, aparentemente, Avatar 3 ser a mesma coisa do segundo e ser a mesma coisa do primeiro também. É uma mistura de tudo, entendeu? E não deu em nada. Dito isso, o filme é muito bonito. É lindo, 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 lindo. Eu assisti esse filme e ficava olhando a cara dos navios pensando, nossa senhora, isso é muito bonito. A piscada dos navios, as orelhinhas mexendo enquanto eles estão falando, os bichos, as montanhas, as folhas da natureza, essas coisas e tal, entendeu? Eu acho muito que Avatar é a experiência de andar numa montanha-russa que você gosta muito repetidas vezes, mas que não muda em nada. Ela não mudou nada a montanha-russa. Você já sabe onde vai curvar para a esquerda, onde vai curvar para a direita, você já sabe mais ou menos quando é que tem uma subida, quando é que tem uma descida. E aí tu vai cansando da viagem, tu ainda vai gostando, porque tu provavelmente tem uma memória afetiva, ou porque tu acha divertida a montanha-russa, mas ainda assim vai ter um momento que tu vai cansar. E eu acho que se essa bomba tiver um quarto filme, que eu acho que vai ter, que eu acho que vai dar dinheiro esse filme, eu não sei se vai para algum caminho, tá? James Cameron, eu acho que você tem que parar de fazer um pouquinho de Avatar e fazer outras paradas e dirigir algum filme de ação e deixar pra outra pessoa. Vai que alguma outra pessoa consegue ter uma ideia legal e traga uma ideia diferente, né, pro projeto. De forma geral é isso, essas foram algumas opiniões minhas do porquê que Avatar parece ser tão repetitivo quanto os outros filmes, justamente porque o homem parece que não tá com ideia, parece que só tá reciclando as ideias dos filmes anteriores e dando uma disfarçada ali, metendo uns conceitos novos que ele também não tá aproveitando muito, só tá reciclando e não aprofundando. E eu acho que é isso, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo, me diz o que você achou desse filme. Gostou? Achou ele perfeito? Achou ele repetitivo? Achou que o cara fez o mesmo filme 3 vezes mesmo e que ainda assim é bom? Comenta aqui embaixo.